Eu acho que o assunto mais comentado foi a Vaza Toga, né? É, existe uma análise aí feita pelo Cláudio Dantas e algumas outras pessoas. O Kim Paim ele fala um pouco sobre isso e, novamente, bingo, né? Assertivo no que ele fala. Então, se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Cláudio Dantas ontem, ele escreveu um artigo interessante no Twitter. Ele traz alguns pontos. Inclusive ele coloca algumas coisas na mesa de algo que chamou minha atenção esses dias e eu comentei com vocês, que foi uma certa entrevista de um certo senhor para uma certa emissora de TV. E o Dantas colocou ali, né? No teatro do absurdo, qual será o próximo ato? Ou a manchete que ele deu. Aí o Dantas, ele coloca uma tese na mesa que é interessante. Ele fala que existe uma lei não escrita em Brasília que impede um poder de colocar a mão no bolso de outro. E aí o Cláudio Dantas diz que o ministro Flávio Dino, talvez querendo agradar o governo, ele violou a regra dias atrás, uma regra que não existe, não está na Constituição. Isso aí ele diz assim, é como se fosse uma cor de cavaleiros. Cavalheiros, né? Dias atrás, ao suspender o pagamento das bilionárias emenda Pix. Isso daí teria desagradado, obviamente desagradou o Congresso, né? Quem quer perder as emendas Pix? Quem é o senador, principalmente do Centrão, que quer perder as emendas Pix? Aí depois o Dantas fala que o Gonê meio que apoia isso aí também, teve mais gente aí que concordou com essa decisão, e o Congresso ficou meio chateado. E aí o Dantas diz que há meses, durante a discussão sobre a PEC contra a turma da fumaça, ouviu de um senador que a paciência com o ativismo do judiciário estava se esgotando entre os parlamentares e que, no jogo político, era esperado que o Supremo cedesse em algum momento para que o país pudesse vir a ter uma perspectiva, ainda que remota, de retorno à normalidade. Aí o Dantas sai colocando ali algumas coisas que teriam feito o Brasil, o clima piorar no Brasil. Cassação sumária no deputado, detenção arbitrária de ex-ministros e a inabilitação desarrosada de um ex-presidente que vive diariamente sob achincalhe público e ameaça de prisão. Sem encher o copo. A gota d'água, entretanto, foi o avanço sobre as emendas parlamentares. Isso é a cara do Brasil, né? Fizeram mil coisas. Tá de boa. Mexeu no dinheiro dos parlamentares, aí eles ficaram revoltados. O novo entendimento TCU sobre as joias e relógios recebidos por Bolsonaro representou um constrangimento menor do que a entrevista concedida por Nelson Jobim à CNN. Eu falei, olha, eu comentei com você, falei, gente, essa entrevista aí, ela meio que é um marco. Eu falo, no dia ainda trouxe esse vídeo, eu falei, acho que muita gente não entendeu essa entrevista. Acho que muita gente não conhece quem é o Nelson Jobim. A galera viu como, o cara é o ex-ministro da corte, um ex-ministro está criticando. Tá, o Marco Aurélio Melo também já criticou, sabe? E a opinião do Marco Aurélio Melo não tem um peso que tem a opinião do Nelson Jobim. Porque o Nelson Jobim é mais bonito? Não, não é por causa disso. O Dantas tem um tempo de jornada, né? Ele pontuou algumas coisas que eu comentei em vídeo também, que ele fala assim, ó, ex-deputado, o Nelson Jobim é ex-deputado, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Defesa, ex-presidente do Supremo e hoje ele é sócio de André Esteves no BTG. Jobim numerou, né, inúmeros problemas do ministro, né, como se cumprisse um script aprovado previamente. E mais, falou isso na CNN, a casa do Grupo Esfera, do João Camargo, que sempre está produzindo aqueles mega eventos sensacionais para discutir o futuro do Brasil. Enfim, ressalta o simbolismo da fala de Jobim, que serve como um porta-voz informal do universo político, do jurídico e do sistema financeiro. Lembrando que ninguém aguenta mais a irresponsabilidade fiscal e a sanha arrecadatória do atual governo, que tá chato, tá incomodando, viu, Haddad? E aí, o Dantas vai finalmente falando várias coisas, dizendo o seguinte, as circunstâncias mudaram, de fato, né? Beleza, os últimos eventos, muita coisa mudou, mas estaríamos ou não naquele ponto de não retorno? Mudou a esse ponto? O ministro Dino e Gilmar vão reverter o entendimento sobre as bilionárias emendas do Congresso, correndo o risco de humilhação pública? Nelson Jobim vai retirar o que disse em rede nacional? A Folha vai recuar? A Globo virá em socorro?
A Globo, não sei, né? Eu quero ver como é que vai ser a Globo hoje. A cada dia avançamos mais um pouco no caminho já trilhado por gente como Hugo Chávez, Maduro. Quantos mais precisarão ser presos ou perder suas vidas? Aí, quem também fez uma análise interessante é o Leandro Demore. É uma análise que ele começa colocando uns pontos dele, acho que talvez mais até para agradar a turma da esquerda. Ele conta o que foi o caso do Moro, para falar o que tá. Agora é tudo diferente. Não dá para comparar o que aconteceu com o Moro com o que aconteceu agora. Beleza. E aí, depois que ele faz essa ressalva, ele fala assim: mas, mesmo os casos não sendo iguais, existe o impacto político da matéria de hoje da Folha de São Paulo, e o que conta é como a história será contada. Nesse sentido, esteticamente, forçarão a comparação porque ela é fundamental como um atalho mental para as pessoas. Há um jogo sendo jogado faz tempo e ele leva a duas coisas. Primeiro, ele botou duas coisas, né? Mas ele botou 3 itens. O Leandro Demore é muito bom de conta. Primeiro ponto, anistia total dos criminosos do 8 de janeiro e tudo que veio antes daquele dia. Isso inclui Bolsonaro, que quem presta atenção no que eu digo já sabe disso faz tempo. Então, demore aí, se você é uma pessoa que deseja que Bolsonaro concorra a 2026, demore que é colocar esperança em seu coração. Segundo desdobramento. Curiosamente, a entrevista do Nelson Jobim ao Poder 360, não, foi a CNN, demore. 2 dias atrás, a Operação Elon Musk, que veio ao Brasil pela mão do Fábio Faria, todos esses personagens estão ligados ao BTG. Qual o nome da mão que balança esse berço? 3. Se houve de fato tentativa de maquiar a aquisição de provas via TSE para inquéritos no Supremo, parece que elas devam ser anuladas. Quem disse é o Demore. O que seria correto a ser feito, caso confirmasse. Mas a operação em curso vai usar isso para inflar o fato e extrapolar suas consequências políticas e de negócios. Dezenas de senadores estão dispostos a encarar o Judiciário e no Supremo à disposição de enfrentar o Senado. Insisto mais uma vez, há um grande jogo em campo, com interesses distintos que vão dos negócios de banqueiros e magnatas até as mais comezinhas vinganças de bandidos da extrema-direita. Esse jogo vem sendo jogado há tempos, Twitter File, gravação do CID, movimentação do TCU, melar o carro das joias, tudo conflui. Não estou otimista. Há que se dar o peso que os fatos têm. E o uso dos fatos para contexto amplo. Estamos diante da arapuca de um golpe financeiro institucional. Golpe, tudo é golpe para a esquerda, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, o Demore não está otimista com o que pode acontecer. Enfim, né? Eu não quero botar minha esperança no coração de ninguém, mas vamos ver alguns posicionamentos que eu achei interessante. Aí você tem o cara que segue a linha meio que do Demore. Se faz de bobo, mas não é bobo. Leonardo Atush, dono do Brasil 247. Pelo andar da carruagem, a classe dominante chegou à conclusão de que só o incomível tem condições de enfrentar o Lula em 26. O próximo passo, depois da marola de hoje, será a devolução dos seus direitos políticos e em seguida virá a beatificação. Estão deixando... Rapaz, estão botando esperança no coração do povo. Não façam isso. Mas estou mostrando para vocês. E aí temos um representante do MBL, um extraoficial, tipo Power Ranger branco, André Guedes. Todos são autoritários. O ministro, Bolsonaro, o Lula, todos. A única diferença é o método. Se você diz estar ao lado da liberdade, mas fica bajulando um deles, você é só um farsante, pronto. O MBL está acima do bem e do mal, sempre. Todos são iguais. Bolsonaro, Lula, rapaz, é incrível